Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quarto vídeo de uma série de 5 vídeos de correção da prova de matemática do Enem do ano de 2023, prova azul. Eu sou o professor Robertson e antes de iniciarmos a correção, caso você ainda não seja inscrito do canal, faço o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos para o quarto vídeo de uma série de 5 vídeos de correção da prova de matemática do Enem do ano de 2023, prova azul. Vem comigo! Vamos começar pela questão 163. Uma empresa de segurança domiciliar oferece serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicletas fazem o monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para a conclusão. De acordo com os registros do GPS alocado na motocicleta, a distância da posição do vigilante à base ao longo do tempo de realização do trajeto é descrita pelo gráfico. Podemos aqui perceber, por exemplo, que em 10 minutos o vigilante percorreu 3 quilômetros, por exemplo. A vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha registrada no gráfico é descrita pela representação. Então, voltando ao gráfico, podemos perceber que em 10 minutos ele percorreu 3 quilômetros, de 10 a 20, naquele período, naquele intervalo de tempo, ele não percorreu, ficou parado e voltou ao ponto inicial de 20 a 30 minutos. Tudo bem? Essa é a interpretação do gráfico. Bom, na vista superior dessa trajetória realizada pelo vigilante, a opção correta seria da letra A. Porque a parte que aparece do item A lembra muito os elementos de uma circunferência. Começando ali pelo bico do desenho, aquele bico seria o centro da circunferência. Tem uma seta voltada para cima, aquela distância ali percorrida, no caso seria o raio, e o arco da circunferência indica o intervalo de tempo que o vigilante ficou parado. E aí depois voltou para o bico, indicado ali pela seta. Então, no item A, lembra muito o raio, que é a distância percorrida. Como eu disse, esse desenho representa elementos da circunferência. Eu tracei ali uma linha vermelha para indicar que é o raio, tá vendo? Então, a alternativa correta é da letra A. Questão 165. A figura representa uma escada com 3 degraus, construída em concreto maciço com suas medidas especificadas. Nessa escada, pisos e espelhos têm formato retangular e as paredes laterais têm formato de um polígono, cujos lados adjacentes são perpendiculares. Pisos, espelhos e paredes laterais serão revestidos em cerâmica. A área a ser revestida em cerâmica
em metro quadrado, mede. Vamos começar então a análise das áreas, das figuras em questão, dos polígonos aqui em questão, começando pelos pisos. Um piso tem como medida ali da sua altura 0,25 e da base 1 metro. Como são 3 pisos, a área total dos pisos será 3 vezes 0,25 vezes 1. A área do retângulo é base vezes altura. Como são 3 pisos, 3 vezes 0,25 vezes 1, que é igual a 0,75 metros quadrados. O espelho também é um retângulo, que tem como medidas 0,20 metros de altura e 1 metro de base. Então, a área total dos espelhos, e são 3, será 3 vezes 0,20 vezes 1, que é igual a 0,60 metros quadrados. No texto diz que as paredes laterais, que são 2 paredes, têm formato de um polígono cujos lados adjacentes são perpendiculares. Vamos traçar então esses lados e perceba que temos aqui 3 figuras geométricas, são 3 retângulos. Então a área total das paredes laterais, e aqui vamos analisar apenas de uma, ali na figura, tá? E multiplicar por 2, será 2 vezes 0,25 vezes 0,60. Esse retângulo, com essas medidas, aparece lá no 3º degrau, perto da porta. 0,25 vezes 0,40 são as medidas do retângulo que aparece no degrau do meio. E, por fim, 0,25 vezes 0,5 aparece no 1º degrau. É um retângulo menor de todos. Então, a área total das paredes será 2 vezes, porque aparece a parede de frente, aqui na nossa posição, e a de trás voltada para a parede do fundo, tá certo? Então, 2 vezes 0,25 vezes 0,60 mais 0,25 vezes 0,40 mais 0,25 vezes 0,20. Vai resultar em 0,60 metros quadrados. Portanto, a área a ser revestida em cerâmica será a soma dessas áreas. 0,75 mais 0,60 mais 0,60, que é igual a 1,95 metros quadrados. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra E. Questão 166. Uma pessoa pratica 4 atividades físicas: caminhar, correr, andar de bicicleta e jogar futebol, como parte do seu programa de emagrecimento. Essas atividades são praticadas semanalmente de acordo com um quadro, que apresenta o número de horas diárias por atividade. Ela deseja comemorar seu aniversário e escolhe o dia da semana em que um gasto calórico com as atividades físicas praticadas for o maior. Para tanto, considera que os valores dos gastos calóricos das atividades por hora, caloria por hora, são os seguintes. Gasto calórico, caminhar, ela gasta 248 calorias por hora. Na atividade física, caminhar. Na atividade física, correr, ela gasta 764 calorias por hora. Andar de bicicleta gasta
356 calorias por hora. E por fim, jogar futebol, 492 calorias por hora. O dia da semana em que será comemorado o aniversário, lembrando que será comemorado o aniversário no dia da semana em que o gasto calórico com as atividades praticadas for o maior. Então, nossa análise aqui tem que ser de todos os dias. Quanto ela gasta nesses 5 dias da semana. Somos obrigados a fazer o cálculo de todos esses 5 dias. Então, começando pela segunda-feira, essa pessoa vai gastar 248 mais 382 mais 984. Vamos analisar essa adição. Ela percorre, no primeiro quadro, 1 hora no caminhar. E o gasto é de 248 calorias por hora. Como ela andou 1 hora, então ela vai gastar 248 calorias. Tudo bem? No correr, ela percorre meia hora. Só que gasta 764 calorias por hora. Então, por hora, ela gasta 764 calorias. Então, em meia hora, vai gastar metade. Por isso, 382. E jogar futebol, ela percorre em 2 horas. Como ela gasta 492 calorias por hora e ela percorre 2 horas, pratica atividade em 2 horas, então ela gasta de caloria 984. Por isso, 284 mais 382 mais 984 na segunda-feira, que vai resultar em 1.614 calorias. Já na terça, ela pratica os esportes ou atividade: caminhar, correr, andar de bicicleta e jogar futebol. Então, de caloria, ela vai gastar 124 mais 764 mais 178 mais 492. Vamos à análise dessas informações aqui. 124 por quê? Na terça, ela caminha em meia hora, só que ela gasta de caloria por hora 248. Então, em meia hora, 124. Na atividade correr, ela percorre em 1 hora e gasta 764 calorias por hora. Então, ela gasta 764 calorias. Andar de bicicleta, meia hora, que ela percorre nessa atividade, ela gasta 356 calorias por hora. Se por hora ela gasta 356, em meia hora vai gastar metade. São grandezas diretamente proporcionais. Então, a metade de 356 é 178. E jogar futebol, a atividade em 1 hora, ela gasta 492 por hora. Então, ela gasta exatamente 492 calorias. Então, 124 mais 764 mais 178 mais 492 vai resultar em 1.558 calorias. Então, entendido esse cálculo, vamos analisar como é feito, esse cálculo de calorias. Vamos analisar de quarta, quinta e sexta. Quarta-feira, essa pessoa vai gastar de calorias 1.146 mais 356 mais 246. Por quê? Vamos lá. Na quarta-feira, ela gasta na atividade correr 1 hora e meia. Só que gasto calórico é de 764 calorias por hora. Então, em 1 hora e meia, vai gastar 1.146 calorias. Andar de bicicleta, na quarta-feira, ela pratica em 1 hora, ela gasta 356 calorias por hora. Então, gasta ali 356 calorias. E jogar futebol, meia hora, sendo que
o gasto calórico é de 492 calorias por hora. Então, meia hora vai gastar a metade de calorias, que é de 246. Então, 1.146 mais 356 mais 246 é igual a 1.748 calorias. Na quinta-feira, ela gasta de caloria 1.528. Por quê? Porque ela só pratica atividade de correr e atividade em 2 horas. Como o gasto calórico é de 764 calorias por hora e ela pratica atividade correr em 2 horas, então ela vai gastar 1.528 calorias. E na sexta-feira, ela gasta de caloria 332 mais 1.230, que as atividades que ela pratica são a atividade de correr e a atividade de jogar futebol. Bom, a atividade de correr ela pratica em meia hora, sendo que o gasto calórico é de 768 calorias por hora. Então, ela vai gastar 332 calorias. E por fim, jogar futebol, o gasto calórico é de 492 calorias por hora e a atividade de jogar futebol ela pratica em 2 horas e meia, ou seja, ela gasta de caloria 1.230. Então, 382 mais 1.230 é igual a 1.612 calorias. Então, de todas as informações, e ela deseja comemorar seu aniversário, escolhendo o dia da semana que o gasto calórico com as atividades físicas praticadas for o maior, podemos perceber que o dia que esse gasto é maior é exatamente na quarta-feira, onde ela gasta ali 1.748 calorias. Então, olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 167. A cada bimestre, a diretora de uma escola compra uma quantidade de folhas de papel ofício proporcional ao número de alunos matriculados. No bimestre passado, ela comprou 6.000 folhas para serem utilizadas pelos 1.200 alunos matriculados. Neste bimestre, alguns alunos cancelaram suas matrículas e a escola tem agora 1.150 alunos. A diretora só pode gastar R$ 220 nessa compra e sabe que o fornecedor da escola vende as folhas de papel ofício em embalagens de 100 unidades a R$ 4,00 a embalagem. Assim, será preciso convencer o fornecedor a dar um desconto à escola, de modo que seja possível comprar a quantidade total de papel ofício necessária para o bimestre. O desconto necessário no preço final da compra, em porcentagem, pertence ao intervalo, e aqui temos que analisar esses intervalos. Vamos começar então com a análise do bimestre passado. O que a gente pode concluir? Que cada aluno usa 5 folhas. Neste bimestre, a diretora precisará comprar 5.750 folhas, que serão utilizadas pelos 1.150 alunos. Isso equivale a comprar 58 embalagens de 100 unidades. O gasto será de R$ 232. Só que a diretora só pode gastar R$ 220. Então, o fator de desconto será essa razão, 220 sobre 232. Que é um valor aproximado de 0,948. E esse fator de desconto está relacionado a um desconto de 5,2%. 5,2% se encontra no intervalo entre 5 e 5,5%. Então, olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra
Questão 168. Em um colégio público, a admissão no primeiro ano se dá por sorteio. Neste ano, há 55 candidatos, cujas inscrições são numeradas de 1 a 55. O sorteio de cada número de inscrição será realizado em etapas, utilizando-se 2 urnas. Da primeira urna será sorteada uma bola, dentre bolas numeradas de 0 a 9, que representará o algarismo das unidades do número de inscrição a ser sorteado. E, em seguida, da segunda urna, será sorteada uma bola para representar o algarismo das dezenas desse número. Depois do primeiro sorteio e antes de se sortear o algarismo das dezenas, as bolas que estarão presentes na segunda urna serão apenas aquelas cujos números formam, com o algarismo já sorteado, o número de 0 a 1 a 55, ou de 1 a 55. As probabilidades dos candidatos de inscrição número 50 e 2 serem sorteados são, respectivamente. Então, de cara, podemos entender que na primeira urna temos as bolas de 0 a 9, ou seja, 10 bolas. E na segunda urna temos as bolas, temos 6 bolas, que é de 0 a 5. Tudo bem? Então, vamos começar a análise pela probabilidade de sair o número 50. Será o produto 1 sobre 5 vezes 1 sobre 10. Vamos analisar esse produto. 1 sobre 10 é porque aqui representa a probabilidade de escolher o número 0. Então, 0, apenas um número, então é 1. E 10 é porque é de 0 a 9. Então, são 10 números, 10 bolas. Então, 1 sobre 10. Já das dezenas, que é da segunda urna, que eu disse anteriormente que são 6 bolas, não pode ser 6 bolas ao todo, e sim 5. Por quê? Como já saiu o número 0, não pode sair aqui 0, 0. Então, como o 0 já saiu nas unidades, não pode estar presente nas dezenas. Então, a bola 0 teria que ser retirada dessa segunda urna. E aqui contamos apenas as bolas de 1 a 5, por isso são 5 bolas. Tudo bem? Então, 1 sobre 5 é a probabilidade de sair o número 5, e 1 sobre 10 é a probabilidade de sair a bola 0. Então, aqui o produto seria a probabilidade de sair o número de inscrição 50. 1 sobre 5 vezes 1 sobre 10. Tudo bem? Aqui, essa retirada está no texto. Depois do primeiro sorteio e antes de sortear o algarismo das dezenas, as bolas que estarão presentes na segunda urna serão apenas aquelas cujos números formam, com o algarismo já sorteado, um número de 1 a 55. Como já foi sorteado 0, na segunda urna não pode sair 0. Não existe aqui o número de inscrição 00. Perfeito? Então, 1 sobre 5 vezes 1 sobre 10 é a probabilidade de sair o número 50, que vai resultar em 1 sobre 50. Já a probabilidade de sair o número 2, 0,2, é de 1/6 vezes 1/10. Vamos lá, analisando a primeira urna, o algarismo das unidades. 1, que é o número 2, aí existe apenas um número 2, e 10 é porque eu estou olhando as bolas de 0 a 9, são 10 números, são 10 bolas, 10 algarismos. E das dezenas, aí sim, pode sair o número 0. Então, aqui temos 6 bolas, que vai de 0 a 5. E o número 0 só tem apenas um número. Então, é 1/6. Então, 1/6 é a probabilidade de sair o número 0. E 1/10
é a probabilidade, saiu o número 2. Então, o produto, 1/6 vezes 1/10 é a probabilidade de sair o número de inscrição 2, ou 0,2, que vai ser igual a 1/60. Então, olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. As probabilidades dos candidatos de inscrição número 50 e 2 serem sorteados são, respectivamente, 1/50 e 1/60. Questão 169. O esquema mostra como a intensidade luminosa decresce com o aumento da profundidade em um rio, sendo L0 a intensidade na sua superfície. Então, do lado esquerdo aparece a profundidade e do lado direito a indicação da intensidade luminosa. Considere que a intensidade luminosa diminui a cada metro acrescido na profundidade, segundo o mesmo padrão do esquema. A intensidade luminosa correspondente à profundidade de 6 metros é igual a... Se analisarmos a intensidade luminosa, L0, 2/3 de L0, 4/9 de L0 e 8/27 de L0, podemos perceber que se trata de uma sequência de uma progressão geométrica, onde o primeiro termo é o L0, o segundo termo seria o 2/3 de L0, o terceiro termo 4/9 de L0 e o quarto termo 8/27 de L0. E a razão é 2/3, porque 1 vezes 2/3 é 2/3. 2/3 vezes 2/3 é 4/9. 4/9 vezes 2/3 é 8/27. A intensidade luminosa correspondente à profundidade de 6 metros, essa profundidade de 6 metros equivale, então, ao 7º termo da progressão geométrica. Tá? O 0 metro é o primeiro termo dessa PG, 1 metro é o segundo termo, 2 metros é o terceiro termo, 3 metros é o quarto termo e 6 metros equivale ao 7º termo dessa progressão geométrica, onde os termos são ali as intensidades luminosas. Perfeito? Então, A7 vai ser A1 vezes Q elevado a n-1, que é o termo geral da progressão geométrica. Então, A7 vai ser L0 vezes 2/3 elevado a 6. Como n é 7, 7 menos 1 é 6. Então, A7 vai ser igual a 64 sobre 729 L0. Então, olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra D. Questão 170. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado pela expressão V de x igual a x² sobre 4 menos 10x mais 105, em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário, V0, arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir.
em que as quantidades estão expressas em milhar de real. Então, por exemplo, se o menor montante diário for maior ou igual a 24, está na categoria ótimo. No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa? E aqui, quando falamos menor montante, se trata então do vértice, determinar o vértice a ordenada do vértice dessa parábola, já que o gráfico de uma função do segundo grau, que é o caso x² sobre 4 menos 10x mais 105, é uma função do segundo grau que tem como gráfico uma parábola. Como a concavidade dessa parábola está voltada para cima, pelo fato do valor do A ser um número maior que zero, no caso aqui o A é 1/4, então o vértice indica o ponto de mínimo da função. Como aqui temos que determinar o menor montante diário V0 e V de x é a função que indica a ordenada da função, então temos que determinar a ordenada do vértice dessa parábola. Então V mínimo é igual a menos delta sobre 4A. Repito, aqui indica a ordenada do vértice da parábola. Menos delta sobre 4A. Que vai ser igual a menos 10² menos 4 vezes 1/4 vezes 105 sobre 4 vezes 1/4. Vamos lá, o delta é b² menos 4ac. Então, b é igual a menos 10, que aqui não interfere muito, por isso que eu coloquei o 10, menos 10 ao quadrado, ou 10 ao quadrado é a mesma coisa. Menos 4 vezes o A é 1/4, por isso que a concavidade dessa parábola está voltada para cima. E o C é 105. Sobre 4A, o A é 1/4. Então, V mínimo vai ser igual a menos 100, menos 105 sobre 1. 100 menos 105 é menos 5. Sobre 1 é menos 5. Com o menos da fórmula é igual a 5. E 5 está na categoria ruim, já que V0 é, se o V0 se situar, se for um valor que for maior ou igual a 4 e menor do que 10, está na categoria ruim, que é o caso aqui, o 5 está exatamente nesse intervalo. Então, no caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa? O desempenho da empresa é ruim e, olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra D. Questão 171. O calendário maia apresenta duas contagens simultâneas de anos, o chamado ano Tzolk'in. Acredito que seja assim a pronúncia, tá? Composto por 260 dias e que determinava o calendário religioso. E o ano Raab, composto por 365 dias e que determinava o calendário agrícola. Acredito eu que a pronúncia seja Raab, tá? Um historiador encontrou evidências de que gerações de uma mesma família governaram certa comunidade maia pelo período de 20 ciclos, sendo cada ciclo formado por 52 anos Raab.
De acordo com as informações fornecidas, durante quantos anos Tzolk'in, aquela comunidade maia foi governada por tal família? 25 é igual a 1040 anos Raabe. 1040 anos Raabe é igual a 379.600 dias. E 379.600 dias é igual a 1460 anos Tzolk'in. Então, olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Com isso, finalizamos o quarto vídeo de uma série de 5 vídeos de correção da prova de matemática do Enem do ano de 2023, prova azul. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e não me esqueça de ativar o sininho das notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.